Salve amigos! Bem-vindos ao Cibernema. Meu nome é Marcelo e sou pesquisador do Instituto Vegetius. No Cibernema de hoje, vamos conversar sobre o filme War Games, ou Jogos de Guerra, que é um ícone para a comunidade de cibersegurança e que se encontra disponível para aluguel em plataformas de streaming. Mas antes, como esse é o nosso primeiro vídeo, eu vou explicar rapidinho os objetivos desse nosso quadro. Cibernema é uma iniciativa do Instituto Vegetius para analisar como a cibernética está presente como um tema em grande sucesso do cinema. Daí o nome, Cibernema. A ideia é comentar sobre fatos, a realidade, e mitos, a ficção. Lembrando que esses últimos são um aspecto muito importante para tornar um filme mais atrativo para o público. Só que isso acaba criando uma noção distorcida e um tanto exagerada a respeito da realidade. Vamos também mostrar várias curiosidades relativas aos filmes abordados. Isso posto, vamos ao nosso primeiro filme, o lendário War Games. Dirigido por John Badham, o filme de 1983 já é quase um quarentão e foi um dos precursores no cinema quando se pensa em filmes envolvendo hacking. Ele também foi extremamente marcante por uma outra característica importante. O filme deixou evidente uma ponte entre a cibersegurança e a segurança nacional e acabou influenciando diretamente uma mudança de política de defesa dos Estados Unidos. Mas antes de abordar esse ponto, vamos falar um pouco sobre o filme em si. War Games conta a história de um hacker adolescente, viciado em videogames, chamado David, muito bem interpretado por um jovem Matthew Broderick. Tentando hackear uma empresa de videogames para acessar um jogo antes do seu lançamento oficial, David acaba invadindo o computador WOPR, War Operation Plan Response, do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD. Ao fazer isso, ele sem querer coloca as forças nucleares do país no caminho para a Terceira Guerra Mundial. Acompanhado de sua amiga Jennifer, interpretada por Ally Sheedy, e perseguido por agentes do FBI, David tem que se aproximar do recluso Professor Falken, interpretado por John Wood, que foi o criador do WOPR, e assim salvar o mundo de uma crise que ele próprio criou, sendo, portanto, um ótimo exemplo de um anti-herói. O contexto do filme é o da Guerra Fria, mais particularmente o da deterrência nuclear. Deterrência é uma forma de dissuasão baseada em ameaças de retaliação. Mais ou menos como quando você ia aprontar e sua mãe se antecipava dizendo, nem pense nisso. E você já dizia, pô, eu nem fiz nada ainda. O conceito central da deterrência nuclear é o da destruição mútua assegurada, ou MAD, da sigla em inglês, uma palavra que também significa louco nessa língua. A lógica era de que mísseis originados da União Soviética, atacando os Estados Unidos, ou vice-versa, seriam rapidamente detectados e o ataque seria respondido com um contra-ataque nuclear maciço do oponente, assegurando a destruição mútua. Logo, um jogo do tipo perde-perde, onde ninguém ganha ao fazer o primeiro ataque. Essa lógica, inclusive, é utilizada como uma argumentação racional na fase final do filme, e falaremos dela mais adiante. A sequência inicial do filme mostra uma dupla de militares americanos, da Força Aérea dos Estados Unidos, se apresentando para o seu turno em um silo de mísseis, que é basicamente um enorme cofre isolado do mundo exterior. Quando recebesse a ordem de disparo, os dois precisariam acionar simultaneamente uma série de controles fisicamente distantes um do outro, tornando impossível que uma pessoa sozinha iniciasse um lançamento. Isso não é uma romantização do filme, mas sim um fato, baseado em procedimentos reais. Essa equipe, então, recebe ordens pelo alto-falante do silo para efetuar um lançamento, pois os Estados Unidos estariam sob um ataque nuclear. Num dilema de consciência, com medo de matar milhões de pessoas por engano, um dos militares da dupla se nega a disparar enquanto não tiver uma confirmação telefônica da ordem, contrariando os protocolos e enfurecendo seu colega que insiste na obediência fiel aos procedimentos e na efetivação do lançamento. O filme passa, então, para uma discussão onde representantes do governo questionam o motivo de pouco mais de uma em cada 4 equipes de militares, sem saberem que se tratava de um teste, ter falhado em cumprir suas ordens. Ocorre que o fator humano sempre foi uma questão de fortíssimos embates nesse contexto. Um outro fato muito bem abordado pelo filme. Seriam os humanos capazes de cumprirem fielmente ordens anônimas que condenam à morte milhões de pessoas sem a certeza de que seu país já estaria sob ataque? Ou seria melhor dispor de um sistema automatizado de resposta que eliminasse esse fator humano e esse risco? Essa questão é um tema recorrente em Hollywood em diversos filmes que abordaremos aqui em vídeos futuros.
O ponto é que se o inimigo desconfiar que 1 em cada 4 mísseis não será disparado em retaliação à sua agressão, isso pode afetar a sua decisão de se arriscar a um primeiro ataque, para assim destruir o seu oponente, o que limitaria o valor dissuasório do MED. Na prática, na dissuasão, credibilidade é essencial. O inimigo precisa acreditar que seu ataque será revidado com força total para não se sentir tentado a se arriscar. Voltando ao debate do filme, o comandante do NORAD, o impagável general Beringer, interpretado por Barry Corbin, reafirma sua inteira confiança no treinamento e na disciplina de seus comandados e na importância do controle do lançamento dos mísseis ser controlado por humanos e não por sistemas inteiramente automatizados. Esse princípio, chamado Man in the Loop, ou contemporaneamente Human in the Loop, basicamente consiste numa necessária intervenção humana em meio a um sistema quase automatizado. E agora ele volta com força aos debates, em particular com o advento da inteligência artificial e dos sistemas de armas autônomos. Esse é o pano de fundo para uma proposta do governo, apoiada pelo atual cientista-chefe do NORAD, interpretado por Dabney Coleman, no sentido da substituição do Man in the Loop por um sistema completamente automatizado de disparo, comandado por um computador inteligente, no caso, o Hopper, que é especializado em estimativas de danos em diferentes cenários de ataque, analisando a Terceira Guerra Mundial na forma de um jogo de perdas e ganhos. Isso seria um fato ou um mito? Bom, ocorre que é um fato. Desde os anos 1950, um ramo bastante elaborado da matemática, chamado teoria dos jogos, se desenvolve justamente pelo interesse na análise e predição de cenários de decisão em situações de conflito. Em paralelo, nós temos David, um hacker adolescente, que se utiliza de suas técnicas, de suas habilidades, para a diversão e benefício próprio. Para caracterizar essas habilidades do nosso protagonista, o filme dá 2 bons exemplos de hacking de computador. Mas vale observar que hacking não é necessariamente uma coisa envolvendo computadores. Um dos méritos do filme é mostrar que David também tem várias habilidades não informáticas, mas sim de natureza eletromecânica. Contudo, os 2 primeiros exemplos dados no filme são cibernéticos. Primeiro, ele acessa o computador da escola para alterar suas notas, depois de fisicamente dar uma olhada na senha anotada na mesa da secretária do diretor da escola. Depois, David e Jennifer reservam passagens aéreas para Paris de forma fraudulenta. Aqui nós temos uma curiosidade também importante. O filme não mostra como David obtém acesso ao sistema da companhia aérea, mas a ação em si mostra muito sobre o seu perfil de hacker Black Hat, aquele que busca se beneficiar sempre, mesmo que ilegalmente. Só para caracterizar o jargão usado, se ele identificasse uma vulnerabilidade no sistema e a informasse à empresa, ele seria o que chamamos de White Hat. E é bom saber que entre os White Hats e os Black Hats há bem mais do que 50 tons de cinza. Seguindo esse perfil, David vê o anúncio de um novo videogame e resolve hackear o computador da empresa desenvolvedora para jogá-lo antes do lançamento oficial. Ele então usa técnicas de pesquisa sistemática para atingir o seu objetivo. Por meio do auxílio da lista telefônica, ele descobre o DDD da região onde fica a sede da companhia que criou o jogo e inicia uma descagem sistemática sequencial, um processo que chamamos de força bruta, esperando assim que alguma das ligações seja atendidas por um computador. Aqui nós temos outra curiosidade. Tanto essa técnica de descagem sequencial quanto a de hackear um orelhão com uma tampinha de lata de refrigerante são técnicas de phreaking, uma jogada com a palavra freak, esquisito em inglês, com fone, telefone também em inglês, refletindo justamente a ideia de usar sistemas telefônicos para fins indevidos. Aliás, a técnica de usar o modem para discar números de forma automática e sequencial até que uma conexão fosse encontrada já era usada bem antes do filme, mas depois dele recebeu um novo nome, descagem de guerra, war dialing. Um outro fato mostrado no filme, mas que numa primeira olhada parece um mito, é a ideia de ser possível se entrar em um sistema militar importante dos Estados Unidos por meio dessa descagem de guerra. Contudo, essa aparente forçação de barra não foi um exagero. Descobriu-se mais tarde que era realmente possível discar para os sistemas do NORAD, já que os funcionários preferiam trabalhar em home office nos finais de semana. Algo bastante familiar com o que a gente tem nos dias de hoje, não é? Então, o modem era realmente deixado ligado. Um provável mito é o David usar um computador Insight 8080 como no filme. David, como bom hacker que era, com certeza teria um micro mais moderno do que aquele do final de 1975, quase uma década antes do filme. Igualmente, em 1983, no Zeo, aquele acoplador acústico usado no filme já era obsoleto. Ao invés de um mais moderno já disponível, eles escolheram aquele para que o público reconhecesse mais facilmente.
Quando David finalmente é atendido por um computador, ele se depara com um sistema que, após mostrar uma lista de opções de vários jogos, pede o login. Bom, aqui temos um outro mito, com a ficção fugindo um bocado da realidade. Normalmente, o login, a autenticação do usuário, é o primeiro passo, antes de se oferecer o menu de opções, a autorização, que é o segundo passo. É essa falha, aliás, que estimula David. Super animado por ver uma lista de jogos, ele então se frustra por não conseguir o acesso a eles. Não há nada mais desafiador para um hacker do que encontrar um obstáculo entre ele e seu objetivo. David, então, faz algo que boa parte dos hackers realmente faz, pede ajuda a seus amigos. No caso, os amigos são uma dupla muito engraçada que trabalha numa empresa de software. E a visita de David a eles permite uma boa noção do ambiente computacional profissional nos anos 80. A dupla conclui que David acessou um sistema de governo, não o de uma empresa de jogos, e que a única forma dele acessar esse sistema seria encontrando uma backdoor, uma porta dos fundos, caracterizada por um acesso rápido e com poucos controles de segurança, geralmente usada pelo criador do sistema para facilitar o seu acesso a ele. E sugerem que a pesquisa deveria começar com um nome que aparecia no primeiro jogo do menu, Falcons Maze. A partir daí, David se utiliza de técnicas de engenharia social para tentar descobrir como acessar essa backdoor. Sem acesso ao Google, à época, ele vai a uma biblioteca, onde ele descobre que o professor Falken perdera seu filho pequeno, Joshua, num acidente. Ele então usa esse nome como uma senha para acessar o Whopper e começar a jogar o que ele acredita ser um jogo de guerra global termonuclear. Embora os profissionais de segurança da informação possam se indignar com a ideia de Falken usar o nome de seu falecido filho, curtinho e fácil de adivinhar, como uma senha para sua backdoor no Whopper, esse é definitivamente um retrato realista de como a maioria dos usuários aborda a criação de senhas, por exemplo, usando o nome de filhos, cônjuges, pets, times de futebol e assim por diante. É aí que David vê no noticiário que alguém havia hackeado o sistema do NORAD e colocado o ZEUA em estado de alerta de ataque nuclear e decide abandonar o seu projeto por medo do FBI. Essa ocorrência de notícias na TV sobre a invasão do NORAD, logo depois dela acontecer, é certamente um outro mito. É improvável que tal divulgação viesse a ocorrer mesmo meses depois do incidente, principalmente se nós considerarmos o momento de tensão da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, em que a trama se passa. Mas o Whopper, ou Joshua agora, achando que reencontrara seu pai, insiste em continuar ligando para o telefone da casa de David, que é então preso pelo FBI e levado à sede do NORAD, onde ele descobre que o computador continua aquele jogo que ele iniciara. É interessante observar que o NORAD, o Centro de Controle da Defesa Aeroespacial Norte-Americana, aparece em dezenas de blockbusters de Hollywood. Quase sempre, no entanto, são usadas as imagens do centro backup, o centro alternativo, localizado nas montanhas Cheyenne, e não as do centro principal, que fica na base aérea de Patterson, em Colorado Springs, não muito distante do centro alternativo. Isso porque aquele centro backup é mais mítico e cinematográfico, escavado nas rochas e funcionando como um abrigo nuclear. Em Wargames não é diferente. O NORAD foi criado como centro nervoso do Semi-Automatic Ground Environment, ou SAGE, na sigla em inglês, que significa sábio. Algo como ambiente terrestre semiautomático. O SAGE é um complexo sistema de radares e computadores para alerta antecipado de ataques aéreos. Segundo o professor Thomas Reed, um renomado pesquisador de ciberdefesa e cibersegurança, em seu livro Rise of the Machines, ou A Ascensão das Máquinas, o projeto foi iniciado nos anos 1950 e consumiu $500 bilhão em valores atuais ao longo de 30 anos, mais ou menos até a época do filme. Hackeando uma fechadura eletrônica, David escapa da sala onde estava detido e foge do NORAD se misturando a um grupo de turistas que visitava o centro, e assim vai à procura do professor Falken. É certamente um mito a possibilidade de haver turistas perambulando pela sede do NORAD em tempos de crise em que a classificação DEFCON, condição de defesa ou de condição de alerta de defesa, é afetada. Mas uma outra curiosidade ligada ao filme é que a maior conferência hacker do mundo, batizada de DEFCON, foi nomeada uma associação direta com esse filme, com o filme Wargames. Na sequência clímax do filme, o computador Joshua joga todos os possíveis cenários para uma guerra nuclear em telas gigantes, supostamente naquele centro de controle do NORAD. É um mito, no entanto, que há mais de 30 anos as telas e tecnologias do NORAD real fossem aquelas. Elas não eram nem de longe tão mirabolantes quanto aquelas que os cineastas tinham criado.
Reproduzir tal cena nos dias de hoje seria relativamente fácil, mas à época garantir que as imagens de todas as diferentes telas fossem sincronizadas enquanto filmando tudo isso numa única câmera, ao invés de depender de efeitos de pós-produção disponíveis hoje, era um desafio muito mais complexo. Para tanto, algumas novas tecnologias tiveram que ser criadas, e de acordo com Michael Fink, supervisor de efeitos visuais, tudo isso foi controlado por um microcomputador Apple II, representando uma incrível confluência de muitas tecnologias emergentes, há 40 anos. É bom observar que o poder computacional de um Apple II corresponde a menos de 1% daquele do smartphone mais básico da mesma Apple hoje em dia. Em 1983, aquela suposta sala de guerra do NORAD era o set de filmagem mais caro já criado, e como descrito pelo diretor Baden, era o sonho de consumo do verdadeiro NORAD. De volta ao filme, quando a guerra nuclear é iminente, o professor Falken convence os militares americanos de que não há uma real ameaça soviética, mas que o Hopper estaria sim executando uma simulação, como se fosse um jogo. O argumento central de Falken foi o de que não fazia sentido os soviéticos atacarem, sabendo que a retaliação norte-americana seria totalmente destrutiva para a União Soviética, e assim não haveria vitória. Logo, aquela lógica do MED a que nos referimos antes. Uma curiosidade muito impressionante relacionada ao filme foi descoberta muitos anos depois de seu lançamento. Bugs de computador realmente quase levaram a uma guerra nuclear, como retratado em War Games. Menos de 4 meses após a estreia do filme, sistemas de alerta da defesa aérea soviética no complexo de Serpukhov-15, a versão soviética do NORAD, registraram uma série de lançamentos de mísseis nucleares partindo dos Estados Unidos. A doutrina soviética, assim como a norte-americana, exigia um contra-ataque retaliatório imediato e maciço. Mas o oficial de plantão à época, o tenente-coronel Stanislav Petrov, desconfiou do sistema e não repassou o aviso adiante. Como no filme, nenhum míssil caiu após uma espera tensa de meia hora em Serpukhov-15, e as investigações posteriores provaram ter sido um mau funcionamento do sistema. Mas, por causa do sigilo militar e das diferenças políticas e ideológicas dos dois blocos, os atos de Petrov, que evitaram uma grande devastação nuclear, foram mantidos em segredo até 1998, 15 anos depois do ocorrido. É altamente provável que o raciocínio do coronel Petrov tenha sido o mesmo do professor Falken em War Games. Por que eles nos atacariam? No enredo, o argumento de Falken é a dica para David perceber que pode ensinar Joshua que a guerra nuclear seria um jogo sem vencedores, e para isso ele coloca Joshua para jogar jogo da velha contra si mesmo. Após testar milhares de alternativas desse jogo elementar, Joshua passa então a simular centenas de cenários de possíveis ataques nucleares com as respectivas perdas estimadas, e conclui, diante até da explosão de alguns monitores, que é outro mito óbvio, que o único movimento vencedor seria não jogar. Ou seja, ninguém seria capaz de vencer com um primeiro ataque. Joshua, então, pergunta se Falken não gostaria de um bom jogo de xadrez. Isso encerra a crise e todos se abraçam no final feliz. O filme deixou legados importantes na vida real. O ex-ator e então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, assistiu ao filme um dia depois de sua estreia comercial. Ele ficou fascinado com o filme e, na semana seguinte, interrompeu uma reunião sobre as negociações nucleares com os soviéticos para dar um detalhamento completo da trama a seu secretário. Ao terminar, ele pediu ao general John Vesey, então chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, que analisasse até que ponto a trama era possível e plausível. Isso tudo é detalhado no livro Dark Territory, The Secret History of Cyber War, ou Território Sombrio, a História Secreta da Ciberguerra, de Fred Kaplan. Dias depois, após pesquisar o assunto, Wessel respondeu: "Senhor presidente, o problema é muito mais grave do que o senhor pensa." E acrescentou que o War Games era um bom palpite sobre uma ameaça crescente no então extremamente novo mundo da cibersegurança. Cerca de um ano depois, Reagan assinou a primeira diretriz de cibersegurança dada por um presidente dos Estados Unidos. Mais à frente, ainda na gestão Reagan, o Congresso aprovaria a lei anti-hacking. À época, clipes do filme chegaram mesmo a serem exibidos nas audiências do Congresso enquanto os legisladores debatiam a necessidade da lei. Essa lei evoluiu para a atual lei de fraude e abuso de computadores válida nos Estados Unidos. Outro legado importante foi o filme levar vários termos e conceitos da cibersegurança ao público em geral. Por exemplo, foi a primeira menção no cinema ao termo firewall como uma barreira para bloquear acessos indevidos a sistemas computacionais. O termo já existia desde antes de 1850, mas só no contexto de uma barreira para evitar o alastramento de incêndios florestais.
Não se sabe se foi uma adaptação, uma invenção dos roteiristas ou se o termo já era utilizado anteriormente no contexto da cibernética, mas com certeza foi uma das primeiras menções ao grande público. Ainda, no jargão da área, um jogo de guerra cibernético é um desafio no qual os participantes devem explorar ou defender uma vulnerabilidade em um sistema ou aplicativo. Muitos desses jogos são do tipo CTF, do inglês Capture the Flag, ou capturar a bandeira, onde os participantes precisam achar bandeiras, que são arquivos, escondidos em sistemas supostamente seguros. Mais recentemente, são utilizados exercícios de simulação de conflitos para se testar capacidades de ciberdefesa e cibersegurança. São criados cenários fictícios de conflitos de natureza realista, o famoso baseado em fatos reais, com a aplicação de ciberincidentes a diversos setores estratégicos das sociedades modernas. Logo, um jogo de guerra cibernética. A OTAN realiza o seu Locked Shields anualmente. No Brasil, temos o Guardião Cibernético, do qual o Instituto Vegetius participa recorrentemente do planejamento do cenário e da avaliação dos resultados. Para finalizarmos, pode-se argumentar que o filme tenha supersimplificado temas relevantes como uma guerra nuclear. O clássico sombrio de Kubrick, Dr. Strangelove, por exemplo, sobre o qual faremos um vídeo em breve, transformou esse tema em uma piada. Wargames teria reduzido a complexidade daquele contexto a um simples jogo da velha. Mesmo assim, tudo somado, Wargames é um ícone da cibersegurança, bastante atual, mesmo nos dias de hoje, e é um ótimo thriller para assistir com os amigos e a família. Te videre! Se você gostar dos nossos vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. E não deixe de compartilhar com seus amigos e visitar as nossas redes sociais, que se encontram na descrição desse vídeo. Se não gostar, envie a sua crítica, só assim poderemos melhorar os nossos conteúdos. Obrigada por nos assistir, nos vemos na próxima. Te videre!